Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander, de Eletromagnetismo 1. Então, dando sequência a esse nosso estudo de magnetostática, a gente vai ver nessa videoaula tanto o solenoide quanto o toroide. São exemplos de configurações que envolvem um enrolamento de espiras, tá bom? Então, a primeira delas é o solenoide, que é quando a gente enrola essas espiras em um núcleo, né, ao redor de um núcleo no formato cilíndricos. E essas espiras elas são espaçadas, né, com um intervalo, né, entre elas. O objetivo aqui vai ser calcular o campo B e também o H, né, se a gente quiser, em um ponto P sobre o eixo do solenoide, ou seja, sobre o eixo Z. Então imagina aqui, ó, aqui dentro a gente tem um cilindro, né, e em volta desse cilindro a gente tem várias espiras com uma distância entre elas. Aqui a gente tem o nosso eixo Z. Esse raio, né, da espira, aqui no caso é um raio A. O comprimento da espira é um comprimento L, que é a altura dela. E a gente vai considerar, né, que essa altura ela começa lá do Z igual a 0 e ela vai até o Z igual a L. Tá bom? Bem, nesse caso, a corrente total, que seria a corrente produzida pela soma das correntes de cada espira, vai ser igual a corrente, né, de cada espira vezes o número de espiras. Então a gente está considerando que N aqui é o número de espiras, tá vendo? N é o número de espiras, ela tem uma corrente elétrica I, o raio A. Se a gente multiplicar N vezes I, a gente vai ter a corrente elétrica total desse solenoide. Bem, vamos medir então, né, a densidade de fluxo magnético B em um ponto de altura H, ou seja, num ponto no eixo do solenoide, só que com uma certa altura H. Aqui, né? O H igual a 0, né? A partir de Z igual a 0. Bem, para uma espira a gente já calculou, né? Usando lá quando a gente estava estudando a lei de Biot-Savart. A gente calculou o campo magnético produzido por uma espira. Ó. Tá aqui, ó. Essa é a equação. Bem, no caso do solenoide, a gente vai ter que considerar que existem N espiras ao longo de um comprimento L. Ou seja, a gente tem que de alguma forma fazer essa integral, ou esse somatório, né, dessas N espiras ao longo de L. Bem, aí para chegar no entendimento dessa integral, primeira coisa, ó, considere que a corrente total por unidade de comprimento de espira é dada por N vezes I dividido por L. Ou seja, N vezes I é a corrente elétrica total. Se eu fizer N vezes I dividido por L, eu vou ter a corrente elétrica por unidade de comprimento. Seria um pedacinho de corrente elétrica. Essa abordagem é válida porque a corrente elétrica é constante. Então essa abordagem ela vai dar certo. Considerar que a variação, digamos assim, né, de corrente elétrica ao longo desse comprimento, ela é igual a N vezes I dividido por L. Então essa vai ser a variação, né, a taxa de variação de corrente elétrica ao longo do comprimento Z. E aí, naturalmente, um pedacinho, então, de corrente elétrica, tá vendo? Um pedacinho de corrente elétrica, ou, né, se a gente passar o dZ para o outro lado, a taxa de variação de corrente elétrica em relação a Z é o N vezes I dividido por L. Tá bom? Bem, dessa forma, o campo B produzido por um solenoide pode ser obtido a partir do campo B produzido por uma espira. Então aqui, no caso da espira, uma espira só é um pedacinho dI de corrente, né? Aqui está a equação da espira. Só que no lugar de I, eu coloquei um dI que representa que ele tem um elemento dessa corrente elétrica total. Um elemento diferencial da corrente elétrica total. Bem, o dI é N vezes I dividido por L dZ. Aqui, ó, N vezes I dividido por L dZ. Então, se a gente resolver essa integral aqui, a gente encontra o campo magnético produzido por um solenoide, né, medido no eixo central desse solenoide, com uma altura H. Bem, aí o que for constante a gente está tirando da integral, e aí a gente chegou nessa integral aqui. Bem, essa integral, eu já dei a solução dela aqui embaixo. Ó. Ela tem esse resultado aqui, ó, que é o resultado que a gente vai substituir aqui nessa integral, né? A gente vai substituir por esse resultado para poder chegar na equação. Bem, importante observar que em Z igual a 0, a gente tem a espira de número 1. E em Z igual a L, que é lá no topo, a gente tem a espira de número N, né? A enésima espira. Bem,
Substituindo aqui na integral, né, substituindo por esse resultado, a gente chega nessa expressão aqui, ó, em que a integral é de 0 a L. Substitui o z por L, menos substitui o z por 0. Feito isso, ó, a gente vai chegar nessa expressão aqui, ó, substituindo o z por L, substituindo o z por 0, menos, né, substituindo o z por 0. Bem, aqui a única coisa que a gente fez, ó, foi esse menos com esse menos daqui, ó, com esse mais, dá menos, que a gente botou desse lado. E esse menos com esse menos dá mais, que a gente botou desse lado. Só para tirar esse menos daqui de fora. A única coisa que a gente fez foi inverter o sinal desses dois termos. Tá vendo? E essa daqui é a expressão do campo magnético produzido por um solenoide, medido, né, no eixo do solenoide a uma altura h a partir da base do solenoide. Tá bom? Então isso daqui a gente consegue com isso medir, né, a densidade de fluxo magnético. E esse solenoide, né, ele tem comprimento L, ele tem uma corrente I, ele contém N espiras, e a gente está medindo isso a um ponto, né, de altura H a partir da base do solenoide. Bem, observe que o campo B, se a gente for olhar aqui para as equações, ele aumenta, o campo B, né, a densidade de fluxo magnético, ela fica maior se a gente aumentar, por exemplo, a corrente elétrica, ou se a gente aumentar o número de espiras. Então, se a corrente que flui através desse solenoide for grande, quanto maior for essa corrente, maior vai ser esse campo magnético. Quanto mais espiras tiver nesse solenoide, maior vai ser o campo magnético. E também, ó, à medida, se o L diminuir, o que é o L? Imagina que a gente tenha um valor de N, sei lá, 50 espiras, e uma distância e um comprimento de 1 metro. Se a gente tiver as mesmas 50 espiras num comprimento de meio metro, o que acontece é que a gente está reduzindo a distância entre as espiras. Então, se a gente reduzir o L, isso é equivalente a reduzir a distância entre as espiras. Consequentemente, a gente vai ter um campo magnético também mais intenso. Tá bom? Bem, a partir dessa fórmula, a gente pode calcular, por exemplo, a densidade de fluxo magnético na base do solenoide, ou seja, fazendo H igual a 0. Se a gente fizer o H igual a 0, esse termo daqui some, esse termo daqui, o H aqui vai sumir, né? Vai ficar menos L com menos L dá mais L, esse L com esse L corta, aqui embaixo vai ficar raiz de H ao quadrado, de L ao quadrado mais A ao quadrado, então vai ficar μ0NI sobre 2 vezes raiz de L ao quadrado mais A ao quadrado, ó, que está aqui embaixo. Então essa daqui é a expressão do campo magnético, né, da densidade de fluxo magnético, medida na base do solenoide. E se eu quisesse medir no topo do solenoide? Bastaria a gente substituir o nosso H por L. Aí esse termo daqui daria 0, né? Aqui a gente teria L, aqui também L. L corta com L, aqui ficaria L ao quadrado mais A ao quadrado. E aí o resultado daria exatamente igual a esse aqui. Ou seja, o campo magnético medido nas extremidades do nosso solenoide, seja na base ou no topo, é dado por essa expressão aqui. Tá bom? E aí vamos só por curiosidade medir também essa densidade de fluxo magnético no centro do solenoide, ou seja, no ponto H igual a L sobre 2. Então é substituir H por L sobre 2. Bem, se fizer isso, a gente vai chegar nessa expressão aqui, ó, que é μ0NI sobre 2 vezes raiz de L sobre 2 ao quadrado mais A ao quadrado. E aí, olha que interessante, vamos comparar essa expressão aqui com essa expressão. Ou seja, vamos comparar o campo magnético medido no centro do solenoide com o que foi medido nas extremidades do solenoide. Olhando para essas duas expressões, a única diferença que tem entre elas é que aqui aparece um L sobre 2 e lá é um L, né? Ora, L sobre 2, esse resultado daqui vai ser um número menor do que esse, né? A gente está dividindo por 2. Consequentemente, quando a gente fizer essa conta no denominador, o resultado do denominador vai ser menor do que esse aqui. E aí, consequentemente, o resultado para o B vai ser maior aqui, né? Ou seja, o campo magnético medido no centro do solenoide, ele é maior do que o que é medido na extremidade. E o que é mais interessante é o seguinte, o ponto máximo, para qualquer valor de H que vocês colocarem aqui, vocês vão ver que o ponto máximo, né, o valor máximo do campo magnético, ele ocorre no centro do solenoide. E ele vai diminuindo à medida que você se afasta do solenoide, chegando no seu valor mínimo
quando a gente alcança as extremidades. Bem, isso acontece por conta do seguinte, ó. Vamos considerar que a gente está aqui na base. O campo magnético que a gente vai medir aqui, ele é influenciado por todas as espiras, né? Então repara, ó, que essas espiras mais próximas elas vão ter uma contribuição maior, e à medida que se afasta, as espiras vão tendo uma contribuição cada vez menor. Se a gente está aqui na base ou no topo, né, existem espiras, ó, que estão muito afastadas, então a contribuição delas é muito pequena. Mas agora, se a gente estiver no centro, ó, a distância das espiras em relação a esse ponto que a gente quer medir, ela é muito menor do que se a gente estiver lá na base. Por isso que a contribuição delas acaba sendo muito maior no centro. Ou seja, à medida que a gente se afasta do centro, a gente está se afastando dessas espiras aqui, ó. Ou, né, se a gente for indo para cima, a gente está se afastando dessas espiras. E aí, consequentemente, a contribuição delas fica cada vez menor. E aí o campo magnético vai diminuindo. Então, né, o campo magnético no centro do solenoide é mais intenso, né, a densidade de fluxo magnético é mais intensa do que nas extremidades. Isso acontece pois a menor distância entre as espiras ocorre no centro do solenoide. Quanto mais afastada as extremidades, maior a intensidade do campo magnético. Bem, aí, seguindo ainda essa abordagem do solenoide, vamos considerar o que é chamado de um solenoide longo e estreito. O que é um solenoide longo e estreito? É um solenoide em que o L, né, o comprimento dele é muito maior do que o raio dele. E aí, se a gente fizer o L muito maior do que o raio, o que vai acontecer? Que esse termo daqui vai ser muito maior do que esse, então a gente pode desprezar esse termo. Ou seja, a gente vai ficar com μ0, Ni, dividido por 2 vezes raiz de L ao quadrado sobre 4. Raiz de 4 é 2, 2 dividido por 2 é 1, então aqui embaixo a gente vai ficar só com L, né? Raiz de L ao quadrado é L. Então vai ficar μ0 Ni dividido por L, que é o que está escrito aqui, ó. Então, no caso da gente ter um solenoide longo e estreito, ou seja, se o comprimento desse solenoide for muito maior do que o seu raio, então a densidade de fluxo magnético ela pode ser calculada por essa expressão aqui, ó. O que é interessante dessa expressão de observar? É que ela não depende, ó, ela não depende do comprimento de Z, não depende de H. Ou seja, né, esse campo magnético ele é uniforme, apontando sempre na direção de Z. Por que ele sempre aponta na direção de Z? Porque com o comprimento do solenoide infinito, as linhas de campo magnético elas não vão retornar, porque não existe topo, né? O normal seria acontecer o quê, né, com essas linhas de campo magnético? Elas irem indo aqui na direção de Z, né, dentro do solenoide, e aí quando sai do solenoide ela vai tendendo a fazer o quê? Ó? A girar, né, e voltar lá para a base do solenoide, mas ela sempre aponta para Z positivo, dentro do solenoide. Fora do solenoide, ela vai querer fazer essa voltinha para poder retornar lá para a base do solenoide. Mas se ele é infinito, ele não tem topo. Se ele não tem topo, então ela nunca vai dar a voltinha. Ela sempre vai estar na direção de Z, para qualquer que seja esse valor de Z. Entenderam? Bem, e fora do solenoide, a gente vai calcular o I que flui é igual a zero, se a gente for usar a lei de Ampère, e consequentemente, né, o campo magnético ele é igual a zero. Bem, essas aqui são as expressões considerando B, considerando a densidade de fluxo magnético. Bem, para considerar a intensidade de campo magnético, basta a gente dividir o B por μ0. Então, essa daqui é a expressão, ó, Ni dividido por L na direção de Z, que é, né, um H uniforme, né, é uma constante isso aqui, é o número de espiras, corrente elétrica e comprimento, é tudo constante. Então, isso daqui vai dar um valor, vai dar uma constante. Que é o campo magnético, né, ou a intensidade de campo magnético, medida no eixo central desse nosso solenoide. Do lado de fora, né, ele é igual a zero. Beleza? Bem, um exemplinho, né, para a gente entender, né, essa equação. Vamos considerar um solenoide muito longo, de comprimento 0,6, contendo 50 enrolamentos. Então a gente tem o L igual a 0,6, o N igual a 50. Vamos determinar o H no interior desse solenoide, caso uma corrente de 20 A esteja sendo transmitida por ele. Então a gente tem o I, que é 20 A. Então é só multiplicar, ó, 50 vezes 20 dividido por 0,6. E aqui está o campo magnético medido no interior desse solenoide. Como ele é muito estreito, então a gente está considerando que
ele já está no eixo mesmo, né? O eixo dele, né? A área interna, né? Qualquer ponto dentro do solenoide vai estar em cima do eixo. É isso que quer dizer ele ser muito fino. Tá bom? E aí a gente consegue obter simplesmente usando essa equação aqui. Bem, o segundo exemplo é o exemplo do toroide. O que é um toroide? O toroide tem essa configuração aqui. Ele tem um núcleo, né? O toroide também é chamado de bobina, né? Bobina toroidal. Ele é um núcleo, tá vendo? O nosso núcleo cilindro, só que um cilindro fechado, né? Formando uma rosca. E em volta dessa rosca a gente tem as espiras, né? Estão enroladas em volta da rosca, uma próxima da outra. Bem, né? E o toroide nada mais é do que um solenoide em que a gente juntou a base com o topo, né? Se a gente juntar a extremidade do solenoide, a gente forma o toroide. Bem, é importante observar que a gente tem um raio B, né? Que seria o raio do toroide, né? Que ele vai lá do centro até a extremidade do toroide. E a gente tem o raio do núcleo, né? Que seria esse pedacinho aqui, ó. Que seria o B menos o A dividido por 2. B menos o A é o diâmetro do núcleo. B menos A dividido por 2 é o raio. Bem, beleza? Bem, para que a gente possa utilizar a lei de Ampère, nesse caso, a gente tem que considerar que o raio do toroide é muito maior do que o raio do núcleo. Tá bom? Bem, e aí o nosso problema é, novamente, ele tem a simetria radial, ou seja, né, o H ele vai variar aqui. Ó, o H ele vai seguir essa simetria radial, né, ele varia em relação a φ, né, na direção de φ, só tem variação na direção de R, né, por causa da simetria. É importante observar que o H vai ser igual a zero em R menor do que A. Se a gente fizer se a gente considerar aqui um percurso amperiano aqui, ó, qual é a corrente que flui através desse percurso amperiano aqui, ó? Essa corrente é zero. Por quê? Porque as espiras, ela não está atravessando nenhuma espira. Consequentemente, né, o campo magnético vai ser igual a zero. E se a gente considerar aqui a região externa, ó, o mais I e o menos I estão contidos aqui nessa espira externa, estão atravessando, né, esse percurso amperiano aqui. Então, qualquer ponto do lado de fora do toroide, o campo magnético também vai ser igual a zero. Então, só vai existir campo magnético no interior do núcleo, que é onde a gente vai tentar obter a sua expressão. Tá bom? Então, nessa região interna do núcleo, né, em que o raio é um valor entre A e B, a gente já sabe que o H é um HR na direção de φ, o DL vai ser um Rdφ na direção de φ, o I que flui é o número de espiras vezes a corrente de cada espira, né, N vezes I, e aí substituindo na fórmula, a gente já sabe que desse lado vai dar HR vezes R vezes 2π, e do lado de cá vai dar o N vezes I, e esse resultado vai dar então, né, isolando, né, o R e o 2π, a gente vai ter essa expressão, que é a expressão do campo magnético do toroide. Observa que ela é muito parecida com a que a gente encontrou lá pro fio infinito, né? Só que a diferença é que aqui tem um N, né? Que é o número de espiras. Tá bom? Bem, então com isso a gente tem aqui um exemplo, que é usando essa expressão do toroide. A gente tem um toroide com 50 enrolamentos, né? São 50 espiras. A gente quer o módulo dele, ou seja, a gente está interessado só no NI sobre 2πr, né? A gente não está interessado na direção. No campo magnético no ponto R igual a 250 milímetros no interior do núcleo. Porque se tiver antes do núcleo, dá zero. Depois do núcleo, dá zero. A gente só tem campo magnético no interior do núcleo, considerando a corrente de 50 A. Então, substituindo 50 vezes 50, né, dividido por 2 vezes π vezes 250 vezes 10 a menos 3, fazendo essa continha dá 1,59 vezes 10 a 3, né, ou 1,59 kA por metro. Tá bom? Bem, então a gente fechou, né, essa etapa dos campos magnéticos, e na próxima videoaula, que vai ser a nossa última videoaula dessa matéria, a gente vai estudar as equações de Maxwell, que no fundo é uma revisão, né? Ela pode tanto ser vista como uma revisão dessas equações,
que vai ser no nosso caso, né? Ou uma introdução, né? Porque tem livros que começam apresentando as equações de Maxwell e aí vai desenvolver, né, todo esse estudo que a gente fez a partir delas. A gente fez o contrário, a gente primeiro desenvolveu o estudo e agora a gente vai resumir isso tudo no que a gente chama de equações de Maxwell. Tá bom? Valeu!